Boa noite, obrigada pela presença de todos. A Lídia, que está aqui, que vai nos dar um grande apoio com toda a sua prática e experiência mercadológica. Agradeço a Patrícia, ao Rodrigo pelo apoio e da realização desse evento. Também agradeço alguns alunos que vêm se dedicando ao projeto, que é a Alique, a Kátia e a Iana. Então, pessoal, a gente já tinha começado, né, uma breve apresentação do projeto. Essa ação de hoje, ela faz parte do projeto Crescendo e Empreendendo em Santana do Livramento. A gente vem nutrindo uma rede social, né, o Instagram, com algumas dicas de empreendedorismo em tempos de pandemia e também trazendo algumas curiosidades sobre empreendedorismo. Mas dentro desse projeto, a gente vai realizar algumas ações. E a primeira ação, então, vai ser essa palestra de hoje. O objetivo do projeto é estimular a adoção de atitudes empreendedoras nos alunos, nos jovens da nossa cidade de Livramento. A gente, então, pretende conhecer algumas características do empreendedorismo, estimular esse empreendedorismo para que ele se manifeste na vida das pessoas, no mundo do trabalho e no mundo dos negócios. Então, eu gostaria de passar a palavra para a professora Patrícia. Então, obrigada, Patrícia. Boa noite novamente a todos. Boa noite, Lídia, Migre. Então, faço parte aí do grupo de trabalho aí desse projeto, né, e porque sempre tive interesse, né, nessa área de empreendedorismo, trabalho bastante na área da economia financeira, né, elaboração de projetos e essa necessidade, né, de termos que buscar novas ideias, novas formas de pensar, né, o empreendedorismo para além, né, da teoria. Então, nós precisamos ver isso mais na prática, né, nossos alunos, né, sempre estão nos solicitando isso, e a gente chegou, então, ao nome aí da Lídia, né, a Lídia eu não conheço pessoalmente, estamos nos conhecendo aí virtualmente, né, mas eu vi ela, então, numa reportagem do Te Mostra Rio Grande, e dentro 10 empreendedores do Rio Grande do Sul, o destaque, então, para a empresa que ela trabalha. A Lídia é médica veterinária, graduada pela URGS, e atualmente ela é sócia administradora da empresa Biotecno, refrigeração médica em Santa Rosa, possui pós-graduação em gerenciamento de projetos pela FEMA e atualmente mestre também em políticas públicas pela Universidade de Fronteira Sul de Cerro Largo, né? E ela tem uma atuação aí na associação comercial, tem vários prêmios aí que recebeu ao longo dessa trajetória aí desde 2013, prêmios conquistados a nível nacional pela empresa, né? Ou seja, demonstrando já, assim, um diferencial, né, dessa empresa pela sua liderança, tá? Então, a gente agradece imensamente, né, essa disponibilidade, né, sabemos que o tempo hoje em dia, né, é um recurso muito precioso, né, então disponibilizar esse tempo para conversar com a gente, de passar essa tua ideia, essa tua prática, né, como empreendedora, como mulher empreendedora, né, como a amiga quisemos destacar, né, a questão da mulher empreendedora. Passo a palavra para ti, Lídia, desejar agradecendo a tua disponibilidade. Boa noite à professora Patrícia, à professora Migre, a todos que nos acompanham nessa noite. Eu agradeço imensamente a oportunidade de poder compartilhar um pouquinho da trajetória da nossa empresa e talvez inspirar algumas pessoas, fazer com que se movam um pouquinho da zona de conforto e também falar que nada é fácil, né? Tudo depende de bastante esforço e a gente compartilha coisas que deram certo e coisas que também não deram, porque eu acho que dessa forma a gente inspira mais ainda, né? Então, a gente preparou uma apresentação. No final, nós teremos algumas perguntas, né? Vou tentar contemplar tudo que me foi solicitado em relação ao empreendedorismo, mas estarei à disposição depois para elucidar todas as dúvidas e também esclarecer o que não ficou bem claro, enfim. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Se tiver tudo ok, vocês me avisem, tá? De forma que a gente possa colocar para vocês aqui a apresentação e vocês irem acompanhando. Vocês estão conseguindo enxergar a minha apresentação, pessoal? Beleza.
Sim, está ok. Bom, então, o título da apresentação, né, a adaptação à mudança, né, quem não muda dança, a pandemia nos ensinou muito disso, né, do que de fato a gente precisa transmitir nos nossos negócios, né, e que nada pode ser estável ou controlável, né, por mais que a gente planeje. Então, a professora Patrícia já passou um pouquinho do meu currículo, né? Eu atuo hoje como gestora administrativa na empresa Biotecno, trabalho há 10 anos nesse negócio e eu vou trazer para vocês um pouco da história da nossa empresa, desde quando houve a minha entrada e antes disso, né, quando o meu pai tocou esse negócio junto com a minha mãe de uma forma um pouco menor. Então, eu trouxe um vídeo, vamos ver se ele vai rodar bem, que fala um pouquinho da Biotecno, só para vocês entenderem o ramo, o negócio, o produto, de uma forma mais lúdica. Vamos ver se ele vai rodar bem. Biotecno, Conserving Life. Vocês estão enxergando? Não, Lídia, tá aparecendo só a tua apresentação, por enquanto. Tá, vamos ver. Estou compartilhando a tela. Vou parar de compartilhar e compartilhar de novo. De novo, tá. Para ver se ele vai agora. Tela inteira. Tá, agora vai. Agora sim. Biotecno, Conserving Life. Biotecno, Conserving Life. Bom, então vocês viram o vídeo, né? Mostrando os produtos da Biotecno. Estão me escutando bem? Sim, Lídia. Sim. Ótimo, só para ter certeza. Mostrando os produtos da nossa empresa, né? E a gente trabalha com câmaras refrigeradas, né? Para armazenamento de vacinas, medicamentos, sangue, hemoderivados e todo e qualquer termolábil, né? Que precisa ficar numa faixa de temperatura controlada.
de 2 a 8 graus, temperaturas positivas, quanto temperaturas negativas também. Bom, aqui eu trago algumas informações, né? Hoje existe uma lei, né, que se chama RDC 197/2017, que ela, inclusive, não permite o armazenamento de vacinas em geladeira doméstica, que era algo bastante comum, né? Ainda visto em muitas cidades. Mas desde 1º de janeiro de 2020, então, não é permitido mais, é proibido o armazenamento de vacinas em geladeiras. Então, existe aí um processo de regularização, né, das unidades de saúde para que adquiram os equipamentos. Por que dessa obrigatoriedade? Eu vou mostrar para vocês. A Biotecno, ela entrou no mercado especialmente de câmaras de vacinas, trazendo uma inovação para o mercado, né, que são os equipamentos dotados de sistema de emergência para falta de energia elétrica, que era o gargalo que a gente encontrava no armazenamento de vacinas, né, como existia a inserção do gestor da empresa, na época do meu pai, dentro das unidades de saúde, como prestador de serviços, ele enxergava o problema da falta de energia, a perda de materiais. Então, pensando em suprir esse gargalo, né, criou-se o sistema de emergência para falta de energia elétrica, que provê aí muitas horas de autonomia, né, quando faltar energia na unidade. Tá? Então, além disso, o equipamento ele vem com bastante tecnologia embarcada, aplicativos que permitem o gerenciamento via online, extração de relatórios, acompanhamento, acesso remoto dos equipamentos aqui pela fábrica. Então, uma série de benefícios que a internet das coisas proporciona e que foram sendo agregados ao equipamento, que hoje são previstos em lei, né? Então, a gente desenvolveu essa solução e isso nos colocou nesse mercado, né? Então, aqui nesse slide vocês podem ver a vasta possibilidade de acessórios, desde tela touchscreen, discador, software, calibração, kit de placas solares, pendrive, enfim, uma série de itens, né, que dão a segurança, a garantia da temperatura, de que esse equipamento estará armazenando de forma homogênea também, né, diferentemente de uma geladeira comum, onde a temperatura ela sofre bastante variação. Bom, dentro disso, nós criamos algumas linhas de produtos, né, desde equipamentos voltados à conservação de sangue, de sêmen suíno, que é uma faixa de temperatura específica, uma linha laboratorial, outra dedicada a vacinas, e a linha de câmaras de freezer e ultra freezer, né, que vão trabalhar aí temperaturas negativas de menos 30 até menos 86. Os produtos são registrados na Anvisa, assim como a nossa empresa. Esse também foi um processo bastante moroso. Agora nós estamos em processo de certificação da ISO 13485, que é uma ISO específica para dispositivos médicos, e recebemos a certificação do FDA americano agora recentemente, início do ano. Nós temos hoje, estando no Rio Grande do Sul, nós precisamos ter uma boa rede de assistência técnica, então são mais de 50 assistentes em todo o país, que inclusive a gente faz atendimentos via remota, através do software de gerenciamento aqui da fábrica, e a gente não cobra por esse atendimento, ele é de forma gratuita e ele é durante toda a vida útil do equipamento, mesmo fora do período de garantia. Então, são alguns diferenciais que a própria tecnologia das coisas aí, a internet das coisas, proporciona para nós. Durante alguns anos, a gente veio participando de forma bem aleatória e sem nenhuma pretensão, eu diria assim, a não ser melhorar nossos processos internos, né? E também aprender com isso de alguns prêmios, né? Então, destacaria aqui o Prêmio Nacional de Inovação em 2017, onde a Biotecno foi vencedora, e também do MPE Brasil em 2013, onde nós vencemos em 2 categorias, Indústria e Inovação. Esse prêmio de 2013, ele foi muito significativo, vocês podem ver ali que ele foi o primeiro
talvez o marco zero, o divisor de águas do nosso negócio, onde a gente realmente entendeu que estávamos no caminho certo, né, que a inovação poderia sim ser o diferencial que mudaria, né, a saúde no país, especialmente falando da nossa área, né, de refrigeração científica. Nesse prêmio nós disputamos com micro e pequenas empresas, né, de todo o Brasil, então, para nós, assim, foi muito significativo mesmo, assim. Bom, a gente está inserido em muitos nichos de mercado, né, desde hemocentros, farmácias, distribuidores de vacinas, laboratórios, granjas, a parte de transporte de órgãos, reprodução humana, e a gente nem tinha noção desse mercado quando começamos a trabalhar, né? Porque era um gargalo específico de vacinas e sangue, que a gente aos poucos foi entendendo que tinha um espaço um pouco maior, né, de necessidade de equipamentos específicos com temperatura controlada. Mas o objetivo sempre foi, o nosso propósito, né, ser a solução para os nossos clientes. Então, em vez de vender um refrigerador, a gente sempre vendeu uma solução, né, e hoje grandes marcas aí confiam na Biotecno, né, e são grandes parceiros, né, como a Merck, a Unimed, a MS, Sanofi, Medley, o Instituto Vital Brasil, a Fiocruz, as AIS, né, são nomes de peso e que agora vem muito mais à tona com a questão da pandemia, né, todo mundo também vira especialista no assunto, né. A nossa visão, então, sermos a empresa mais qualificada de refrigeradores médicos até 2022, somos uma empresa 100% nacional, com 20 anos completos há poucos dias de experiência em refrigeração científica, os criadores, então, do sistema de emergência. A nossa planta industrial fica aqui em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. Nós temos 60 colaboradores e mais de 50 assistências autorizadas em todo o Brasil. Bom, nós tivemos um momento muito especial no início desse ano, quando tivemos a aplicação da primeira dose da Coronavac. E, para nossa surpresa, a gente viu o nosso equipamento lá armazenando a vacina. Não foi algo previsto, não foi algo premeditado. Depois eu vou contar para vocês um pouquinho dessa história, mas para nós foi muito especial. Talvez a gente começou a entender o real significado do nosso trabalho. Além do que a gente já imaginava, né? Para nós é muito importante. Mas como tudo começou? Bom, em 2001, então, a Biotecno foi fundada e inicialmente trabalhava com assistência técnica em equipamentos médicos. Também fazia distribuição de produtos médicos, enfim, aqui tem alguns exemplos, né? Cadeira de roda, foco cirúrgico, berço aquecido. A gente atendia boa parte dos hospitais da região, aqui na área de prestação de serviços e desenvolvimento de alguns equipamentos, na época com 5 funcionários. Nessa época não fazia parte da empresa, né, o meu pai e minha mãe que tocaram esse negócio lá no início, mas o que a gente identificava era que existia uma oportunidade de inovar, né? As vacinas, então, perdidas no momento de uma falha de energia elétrica, você imagina isso acontecer lá durante a madrugada, e aí o posto de saúde não tem ninguém para ir lá colocar os materiais numa caixa térmica com gelo, e se perdia muito desse material. Então, a gente se identificou com essa fragilidade e de forma a criar uma solução para isso. Bom, o sistema público, de acordo com os nossos estudos, né, na época, tá, tô falando aí de 5, 6 anos atrás, 39% das falhas em vacinas ocorriam ou por falta de energia elétrica e 19% ocorriam por falha de equipamento. Então, desses 5.570 municípios brasileiros, a gente identificou que nós teríamos um mercado aí de 286 mil estabelecimentos de saúde, né? E que cada um desses estabelecimentos teria necessidade de pelo menos um dos nossos modelos, né? Ou para sangue, ou para vacinas, ou laboratório, né? Então, esse estudo de mercado foi bem importante para a gente entender onde é que a gente estava se inserindo.
E aí, lá no início, criou-se um sistema de emergência, uma unidade de emergência, né, para a falta de energia elétrica. Então, essa foi uma inovação radical, porque não é um no-break de computador, nem nada parecido, né? É um sistema de baterias com inversão de energia que permite que esses equipamentos conectados a outros possam tocar, né? Um equipamento grande, como um refrigerador. Então, inicialmente, criou-se o no-break. Em um segundo momento, o no-break já estava sendo divulgado aí. Vocês podem reparar, né, a precariedade dos materiais, mas era o que se podia fazer na época, junto a uma geladeira comum, que na época até se utilizava ainda, né, então só para colocar o uso junto com a geladeira. E um terceiro momento, esse no-break, que a gente chamou no início, ele veio para dentro do refrigerador. Então, com isso, a gente tinha um equipamento só, né, nada acoplado, e no início parecia realmente uma solução, assim, que aqui a gente chamou de inovação incremental, né, mas parecia, assim, algo muito promissor. Nós não conseguimos registrar a patente desses produtos, né, no início dessa jornada, não existia patente de modelo de utilização, que hoje é bastante conhecida e utilizada. Mas agora eu começo a contar para vocês um pouco da história voltada lá no início. Essa imagem aí, ela é de 2011, da Biotecno, quando a gente teve que fazer uma escolha, né? Que é deixar de trabalhar com assistência técnica de equipamentos médicos, deixar de distribuir outros produtos médicos e atender aos clientes que nós tínhamos, para trabalhar exclusivamente com equipamentos de refrigeração para armazenamento de sangue e vacinas. Por que isso tudo? Por que fazer essa escolha? Porque a gente teve que adequar toda a nossa estrutura, a nossa planta, ao que a Anvisa preconizava na época, né? Então, nós não tínhamos condições de adequar toda uma estrutura e continuar prestando outros serviços, não tínhamos nem corpo técnico para isso, né? Nós estamos falando aqui de 5, 6 pessoas trabalhando. E aí a gente não sabia disso na época, mas o Porter, lá em 85, já dizia, né, que para alcançar o desempenho superior na indústria, a empresa deve optar por uma das estratégias, ou liderança em custo, que era algo que a gente não tinha, ou diferenciação, ou foco, né. A gente tinha muito foco nesse momento, a diferenciação era algo que sempre foi muito importante do nosso produto, mas aqui também a gente não tinha muito a perder, né? Então dava para arriscar. Só que, claro, você imagina uma marca desconhecida entrando no mercado, na época não existia unicórnio, nem startup, nem nada disso, era uma empresa chamada assim, uma empresa de fundo de quintal, que tinha criado um equipamento que não conseguiu nem registrar patente disso, enfim, então nós fomos esmagados pelos gigantes da concorrência, nós tivemos a nossa imagem denegrida, nós não conseguimos participar das licitações públicas por não ter equipamento similar. Nós passamos, assim, momentos bem difíceis para fazer com que as pessoas, de fato, entendessem a importância desse produto no mercado. E aí nós fomos copiados por uma das empresas que é a nossa concorrente, e com isso, então, copiados especificamente falando da solução que nós criamos, que é o sistema de emergência para falta de energia elétrica, né? Então, essa empresa nos copiou, e com isso a gente conseguiu poder até participar das licitações públicas e, enfim, essa empresa, por ser maior que nós, nos ajudou a colocar esse produto no mercado de uma forma mais homogênea. Bom, hoje os editais de compra de câmaras de conservação, 99% solicitam um sistema de emergência, porque ele está previsto em lei já, e quem não solicita é porque tem um gerador no prédio, um hospital. Essa aqui é a legislação que fala disso, né, RDC 197, de 2017. E aqui numa linha do tempo, desde a fundação da empresa até o copia e cola lá do nosso concorrente, a gente está falando aí de 11 anos, né? Então, nada é fácil, né? A gente veio trilhando aí uma série de erros e acertos
que por muitas vezes, assim, houve vontade de desistir, né? Imaginar que o processo da Anvisa começou em 2009 e terminou em 2011, que era para fazer o registro da empresa, né? Então, precisa de muita resiliência mesmo. Em 2013, nós fizemos aí o lançamento de um equipamento portátil. Esse é o primeiro modelo dele, um equipamento totalmente inovador, que inclusive venceu vários prêmios a nível nacional de inovação, justamente por ter a possibilidade de conservar o equipamento mantendo a temperatura de 2 a 8 graus, funcionando via bateria, funcionando dentro de um veículo, funcionando na rede comercial. Então, não existe nada assim que não necessite do gelo, né, e que produza frio, né, mesmo em situações de transporte. Então, esse produto é bem marcante na nossa trajetória. A gente recebeu aí algumas condecorações por isso. E quando a gente venceu o MPE Brasil, tivemos bastante mídia, um prêmio do Sebrae, né? E a gente teve a oportunidade de aprender bastante, né? Nenhum desses prêmios a gente recebeu algum valor, assim, de recurso livre, enfim, mas nós tivemos treinamentos, cursos, capacitações que fizeram toda a diferença na nossa história. E muita mídia gratuita também. Bom, então, a partir dessa trajetória aí, a gente começou a participar de mais e mais prêmios, né? Em 2016, a gente lançou um layout novo da câmara portátil. 2017, mais um layout novo. E durante o ano de 2016, nós fomos selecionados via Sebrae para ir para o Vale do Silício, participar da Cúpula Global de Empreendedorismo. Também foi muito importante para a gente entender o real significado do nosso produto, né, e de que forma ele poderia avançar aí para outros países também. Em 2017, nós participamos da nossa primeira feira internacional como expositores na Feira Médica em Düsseldorf, na Alemanha. Em 2018, nós realizamos a primeira exportação de equipamentos, que foi para o Peru, e também participamos da Arab Health, que é a segunda maior feira médica do mundo, que foi em Dubai. Em 2019, o nosso case foi contado pela Confederação Nacional da Indústria num livro que reúne os cases de inovação do Brasil. Em 2020, nós criamos um novo layout da nossa câmara portátil, e aí participamos do Te Mostra Rio Grande, que foi um programa criado pela RBS TV para mostrar alguns cases do Rio Grande do Sul. 2021, então, entre 2020 e 2021, a pandemia, nós, ao contrário do que a gente talvez pudesse pensar, a gente ampliou no sentido de conseguir disponibilizar ao mercado mais equipamentos para armazenar as vacinas. Estamos no processo de implantação da ISO 13485 e já implantamos o FDA americano, que abre muitas portas de comércio internacional. E 2022, o que virá, né? Isso tudo vai se sustentar, né? Essa é a nossa pergunta. Aí tem uma foto de todo o time, as meninas de rosa. E aí a gente pensa, toda uma estrutura, são altos custos de produção, matéria-prima, muitas contratações, inadimplência, um mercado pós-pandemia, como que ele vai se comportar? Quais são os planos, né? Então, essas são as dúvidas, né? E a gente mostra aqui para vocês algumas coisas. Bom, em relação à inovação, então, dentro da empresa, a gente sempre trabalhou muito com os 4 P's da inovação. A inovação do produto, especificamente, a inovação de processo, a inovação de posição, que a gente chama de inovação de marketing, e a inovação de paradigmas, né, que é a organizacional. Então, de que forma eu inovo com o produto? Esse é o tipo de inovação mais fácil de entender, né, criar um produto novo, enfim. No processo, como que eu melhoro o meu processo, como que eu economizo, como que eu facilito. Então, a gente tem uma série de ações nesse sentido. E a inovação de marketing, então, vai muito do posicionamento estratégico em relação ao marketing, ao mercado,
e a inovação organizacional totalmente voltada à gestão interna para dentro da empresa, de que forma a gente trabalha a inovação no nosso dia a dia, na gestão com as pessoas. E a gente tenta criar essa cultura de inovação, e eu digo que muito disso é se manter, porque a nossa empresa ela veio da inovação, né? Então, o que pode acontecer é, com o tempo, a gente ir perdendo esse espírito inovador, né? E é isso que a gente não quer que aconteça. Então, a inovação de produto começou lá no início, né, com a gente dando aí 72 horas de autonomia sem luz, né, para um equipamento, na falta de energia, então mostrando aí a pessoa relaxando no final de semana e podendo deixar as vacinas bem armazenadas, mesmo que houvesse qualquer intercorrência. Os produtos, então, aqui um exemplo, né, de inovação dentro do mesmo equipamento, né, como que ele veio se modificando com o passar dos anos, até chegar num design mais bonito, mais eficiente, né, muito de devolutiva de clientes do mercado, feedback, o que pode melhorar, o que pode piorar, o assistente técnico no campo, a gente vai chegando num produto que seja ideal. Mas não tem como criar um produto ideal e jogar ele no mercado pronto, né? Isso vem acontecendo aos poucos e não tem como a gente prever, né, todas as modificações, tudo que vai ser necessário. Então, a gente vai aprendendo com os nossos clientes também. Aqui o equipamento, então, o marketing aqui voltado para a vacinação domiciliar, né? Isso é algo que veio muito à tona agora com a pandemia, né, poder vacinar em casa. Então, muitas clínicas particulares fazem isso para evitar que as pessoas saiam, especialmente idosos, né, e aí ele já derivou para 2 modelos, né, um de 15 litros, outro de 30 litros. Mas, enfim, o que a gente precisa dentro do processo de inovação é ouvir, estudar o mercado, fazer um brainstorming, discutir, fazer um MVP, né, a ação, se teve aceitação, bora para os registros legais, testes vai ser em loco e para o mercado, tudo isso no menor tempo possível. Agora, se eu fiz o meu MVP, não tive aceitação, fim da linha, abandona, não gasta mais energia com esse processo, com esse projeto, porque se ele não tiver aceitação de mercado, é dinheiro posto fora, é tempo posto fora. Então, o que precisa ficar claro é que o processo de inovação dentro de uma empresa, ele acontece muito rápido, né? A gente não tem os tempos ideais, a gente não tem muitas vezes o fornecedor ideal lá no início, a gente não tem conhecimento de todas as nuances do mercado, enfim, do que pode acontecer, né? Mas isso vem com o tempo. Aqui tem um exemplo de um equipamento que foi criado assim, a toque de caixa, vamos assim dizer, mas que está disponível no site, e acabou vindo assim de um MVP muito rápido, né? Então é um produto para uso diário, né? Ele é um pouco mais simplificado, um custo melhor, né? Diferente da câmara portátil, então é um equipamento pequeno de bancada, utilizado diariamente nos postos de saúde, laboratórios. Dentro da inovação em marketing, talvez a gente poderia dizer que a pandemia trouxe novas formas de nos aproximarmos. De que forma a gente vai conversar com o cliente, de que forma a gente vai expor nosso produto, de que forma eles vão nos procurar. Então, isso tudo teve mudança. Bom, a gente sabe que o mercado de saúde, ele é muito, muito bom no Brasil, né? A gente acompanha outros países muito desenvolvidos que não têm um sistema único de saúde que é gratuito para toda a população. Então, a gente tem que se orgulhar disso, a gente tem que saber que houve muito aumento de serviços de saúde no Brasil, muitos profissionais na área de saúde, a qualidade nos serviços passa a ser um diferencial competitivo. Então, aquilo que eu vinha falando ali anteriormente, de ir até a casa do paciente, fazer a vacinação em casa, e muito disso a gente está vivendo agora com a pandemia, e especialmente o aumento de expectativa de vida da população. Então, os idosos, né, cada vez vivendo mais, né, uma expectativa de vida maior e com qualidade, né? Então, eu estou em casa, eu tomei as vacinas necessárias, eu me cuido, né, eu recebo em casa os profissionais da saúde,
E normalmente a população mais idosa, ela se preocupa com isso, ela guarda recursos para isso, então é algo que a gente precisa olhar. E aí vem o papel fundamental da vacina, né? Responsável muito pelo aumento da qualidade de vida, mas também como uma grande oportunidade de negócio, né? E agora a gente pergunta, ainda existe dúvida quanto à vacinação, se ela realmente é necessária? E aí entra o papel da mídia nisso tudo, né? A gente acompanha desde o início, né, todos os casos de Covid, e hoje eu peguei essa notícia aqui, que o Brasil passa a Itália e Bélgica e se torna o 9º país com mais mortes por Covid por milhão de habitantes. Então, a mídia aterrorizou, né, de forma muitas vezes coerente, de forma incoerente. Mas o papel da mídia acentuou algo que a gente muitas vezes vinha brigando, que era o papel da vacinação, a importância da vacinação, né? Então, a gente vinha observando alguns movimentos anti-vacina, de resistência, e hoje não, hoje as pessoas entendem de tudo, né? E a gente vai criando uma massa crítica até o ponto de, quando vai receber a vacina, olhar, será que é uma geladeira? Será que já tem uma câmara de conservação aqui? E é esse o nosso papel também. A gente traz aqui uma informação bem interessante, ó. Vacinas evitam 4 mortes por minuto e poupam 250 milhões por dia. Então, o quanto isso representa hoje para o mundo, né? E também a própria vacinação em clínicas particulares, né? O quanto houve aumento disso no Brasil, porque não só, a gente não está falando só da Covid, a gente está falando da meningite, a gente está falando do herpes zoster, a gente está falando da vacina do HPV, né? Então tem uma série de vacinas que muitas vezes não estão disponíveis até na rede pública, ou estão, né, mas que as pessoas fazem em clínica privada, pelo conforto, pela praticidade, né, por uma série de benefícios que encontram. Então, dentro de cada público, a gente cria uma estratégia diferente de marketing. Eu vou ter equipamento para armazenar Botox, que vai ser aplicado lá por um biomédico. Eu vou ter um equipamento para armazenar leite materno, eu vou ter um equipamento para armazenar toucas de elastogel, como essa imagem que vocês estão vendo, são toucas utilizadas numa sessão de quimioterapia para diminuir a perda capilar. Eu vou ter câmaras de vacinas veterinárias, câmaras para conservação de sêmen suíno, que é temperatura de 15 a 18 graus. Vou ter equipamentos dentro de grandes laboratórios, produtores de medicamentos, vacinas. Vou ter equipamentos só para armazenar válvulas cardíacas, por exemplo, de suínos, que serão utilizadas em transplantes em humanos. Então, uma série de aplicações desse equipamento, né, em diversos segmentos. Vamos ver se vai rodar o vídeo da farmácia aqui, senão eu vou... tá rodando. Bom, então vocês viram aí as vacinas em farmácias, né? Que é um segmento novo, né? Que a gente também
trabalha. E aí precisa criar todo um material de divulgação, propriamente de criação de conteúdo para que as pessoas entendam, até os próprios farmacêuticos compreendam onde está escrito, em que legislação, por que eu preciso ter um equipamento, onde eu busco esse conteúdo, né? E a gente acaba fazendo isso também enquanto fábrica aqui, né? Acabamos sendo consultores de informação. Então, aqui nós temos vários capítulos de vídeos onde a gente fala das características do equipamento, de características que não dependem de nós, por exemplo, uma qualificação térmica de temperatura. A gente se preocupa muito em trazer esse conteúdo, então a gente criou alguns eventos, tipo lives com especialistas, aqui um webinar com a doutora Maíra Moura, que é do Instituto Butantan, um showroom virtual, onde os nossos vendedores podem fazer a apresentação do produto online, né? Então também inovações nesse segmento. Aqui no sentido de criar produtos mais alternativos, do lado direito aqui da tela, para os clientes da área farmacêutica, então equipamentos mais simples, com um custo-benefício melhor, grandes redes, equipamentos para a linha de estética, armazenamento de botox, linha veterinária também, então dentro de granjas, dentro de grandes corporações de fabricantes de medicamentos e vacinas. A gente faz a personalização dos equipamentos, então colocamos adesivos com a logomarca do cliente, a gente deixa de acordo com o que o cliente solicita, né? E a humanização da marca também, no sentido de que forma eu vou atender isso. Então, quando começou a Covid, lá em março do ano passado, e a gente se deu por conta do que viria, nós fizemos aí uma produção seriada, né, de equipamentos que tem um custo-benefício melhor para que a gente pudesse entregar eles muito rapidamente para o mercado, né. Então, foi uma estratégia também nossa. Esse aqui é um momento especial, onde a gente fez a doação de um equipamento para o governo do estado de São Paulo, e não só foram vários equipamentos, né, esse aqui do lado esquerdo para Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. E, casualmente, um desses equipamentos doados foi esse equipamento que saiu em muitas manchetes lá no fundo, né, quando a enfermeira Mônica Salazans foi vacinada, né, a primeira vacina, e era o nosso equipamento, e a gente não tinha nem ideia, né, de que isso aconteceria e que proporção teria, né. Então, para nós foi muito especial depois que a gente compreendeu que é o equipamento, que é um dos equipamentos que a gente tinha doado, né, foi utilizado nessa cerimônia tão importante, aí marcou a história do país. Dentro de inovação em processo, a gente acabou passando por muita coisa, né, a gente adquiriu aí máquinas, corte laser, dobra, pintura, processos que antes a gente terceirizava, mas que com o tempo a gente conseguiu trazer para dentro de casa. E Santa Rosa é um polo metal mecânico, então nos permitiu, durante muito tempo, utilizar o serviço de empresas daqui, até que a gente tivesse o capital suficiente para comprar as nossas máquinas, né? E foi um grande diferencial depois que a gente trouxe para dentro esses processos. A inovação em paradigmas, aqui a gente trouxe o exemplo do programa 5S, que foi criado lá em 2016 pelos próprios colaboradores, né, sentindo a necessidade de organizar, de criar uma cultura, né, uma filosofia adaptada à empresa, e eu acho que o que está escrito aqui em laranja, a cultura é o que acontece na empresa quando o chefe não está presente, né, então a gente tinha que começar por ali, né, pensando que qualquer sistema de qualidade dependia do básico, né, que fosse o 5S, né. E aqui, só para compartilhar com vocês, né, a gente criou algumas estratégias de seleção de pessoas e as redes sociais permitiram muito isso, né, então a gente divulga uma vaga e aí acontece, assim, um número exorbitante de currículos, e aí como é que seleciona essa pessoa, né, esse indivíduo. Então, a gente criou algumas artimanhas aí, né, selecionamos alguns currículos, fizemos uma prova online, né, que a própria pandemia permite isso, né,
selecionamos aqueles que tiveram um resultado positivo na prova, e a prova não era nada complexo, era mais para a gente entender se a pessoa tinha noção do que era a nossa empresa, o nosso negócio, por que ela se interessou na vaga, e também para pegar alguma escrita da pessoa, verificar a concordância, erros gramaticais, enfim. E desses 35 currículos que nós recebemos aí em 3 dias, nós tivemos 2 pessoas contratadas. Então, foi uma estratégia que funcionou, que foi repetida depois e que a gente compartilha, né? Bom, em relação aos nossos eventos todos, né, a gente tem uma divulgação muito forte nas nossas redes sociais, né, tanto de entrevistas, de material de apoio, suporte técnico. Então, hoje todos os nossos manuais e vídeos tutoriais técnicos estão disponíveis no site, né, para os nossos clientes. Então, eu tenho uma dúvida, eu posso seguir um tutorial via vídeo, que é muito mais fácil, né, um software de gerenciamento, como que eu instalo, como que eu realizo os procedimentos, fica disponível para todos os colaboradores, porque muitas vezes quando a gente fazia um treinamento, tinha 1 ou 2 pessoas, aí trocava o turno, vinham outras pessoas, aí tinha que repetir esse treinamento. Então, isso tudo a gente foi resolvendo com alguns vídeos, né, produzidos e colocados no nosso canal. E aí vem a parte mais importante, né, que é o envolver-se, né, e não estar na comunidade só, mas ser parte disso tudo, né, que é o pensar global e agir local, que a gente enxerga, assim, que no nosso mundo, né, da biotecno, a gente está ali centralizado, mas a gente tem muitos stakeholders, né, ao nosso redor, que são as partes interessadas, envolvidas no nosso negócio, né, desde os clientes, os fornecedores, os nossos colaboradores, o município, o estado, o país, pela geração de impostos, os nossos parceiros técnicos, mais de 50, os nossos parceiros comerciais, a sociedade que está ganhando uma vacina bem armazenada, as universidades. Então, a gente sempre teve, assim, esse comprometimento com o todo, né, abrir as portas da nossa empresa para a comunidade, para as universidades, para os alunos, né, para empresas que quisessem um espaço, um produto, participar das discussões dentro da Anvisa, de criação de descritivo de equipamento para ficar lá disponível no site do CIGEM, na Anvisa, para que a gente pudesse, para que as compras públicas possam ser realizadas. Então, tem todo um programa de cooperação técnica que a gente faz parte como fornecedor da área da saúde. E fora isso, todas as instituições às quais a gente pôde buscar apoio, né? Desde Sebrae, que seria, assim, o nosso maior professor desde o início do nosso negócio, quando éramos uma empresa pequena, e especialmente a minha pessoa, eu nunca tive formação na área administrativa, então o Sebrae me ajudou muito nesse começo, e a Fundação Nacional da Qualidade, a Apex Brasil, no auxílio às feiras internacionais, né? Então, a gente tem essa gratidão aí por todas essas parcerias. Muitos trabalhos científicos realizados na nossa empresa, a gente sempre abriu muito para os alunos, para expor muitas vezes as nossas dores, né, buscar algum tipo de solução em conjunto, né, recebendo aí muitas equipes, fazendo visitas até as universidades, palestrando, contando um pouco da nossa história, recebendo alunos, rodadas de negócios com outros países, participando dos projetos da Apex Brasil e recebendo alguns incentivos também para essas feiras internacionais, que foi muito bom, muito importante. Essa feira aqui é a Arab Health, que é a 2ª maior feira médica do mundo, que a gente participou em 2018. Eram 4.072 expositores de 68 países, né? Então, a gente tinha o stand todo pronto, a gente só levou um equipamento, né, aqui a câmera portátil, e os nossos catálogos. Esse stand aqui, ele tinha 2 empresas do Rio Grande do Sul aqui participando, eram 3, mas uma delas não compareceu. Então, a gente teve bastante destaque, foi bem importante para a gente entender como que era o mercado lá fora, né, e de que forma a gente chegaria lá. Aqui dentro da feira médica, em Düsseldorf, é a maior feira médica do mundo, né, também tivemos um stand,
e pudemos fazer um pitch defendendo aí o nosso negócio, falando um pouco do nosso negócio. Então, foi muito importante. Em novembro de 2017, 2016, 2017, nós participamos. Aqui em São Paulo, na Medical Talks, em 2020 também, nosso diretor comercial, Roberto, falando sobre imunização, agora já num evento híbrido, né, moderno. E para finalizar, a gente sempre leva em consideração as capacidades dinâmicas, né? E em 2006, né, o Andriva e o Chaika são dois estudiosos do assunto, eles associam as capacidades dinâmicas às habilidades da empresa em renovar suas competências-chave conforme ocorrem as mudanças no ambiente que a empresa opera. Isso parece muito inovador, né? Lá em 2006, e o Darwin, que vocês estão vendo aqui na imagem ao lado, Charles Darwin, um naturólogo inglês, lá em 1800 e alguma coisa, ele já entrou com a teoria da seleção natural, né? Então, nesse contexto, né, os mais aptos, né, sobrevivem. Que acaba sendo um pouco disso que a gente está vivendo agora, né? Então, dentro das capacidades dinâmicas, existem 3 tipos de capacidades, né? A capacidade adaptativa, que é aquela que você consegue identificar e capitalizar as oportunidades emergentes no mercado. A capacidade absortiva, que é reconhecer o valor dessas informações externas, assimilar e aplicar para fins comerciais. E a capacidade inovativa, de desenvolver produtos e mercado por meio da orientação e do alinhamento estratégico. Não preciso dizer que a empresa mais inovativa é a que possui mais capacidades dinâmicas. Mas o que a gente está fazendo aqui a nível de Brasil para mudar esse cenário, né? O Brasil está na posição 56 no ranking de competitividade mundial. Né? Ainda que evoluiu 3 posições em relação a 2019, mas ainda está entre os 10 piores dos 63 analisados. Então, quando a gente inova, a gente acha, nossa, estamos fazendo algo super, vai mudar a vida das pessoas. Será que vai mesmo? Porque tem tanto país inovando. Será que a gente está fazendo mesmo a nossa parte para mudar esse cenário? E aí, esse texto aqui do Alexandre Garcia, ele veio lá em 2019, antes da pandemia. E olha só o que ele dizia. Vivemos o tempo VUCA, realidade volátil, incerta, complexa e ambígua. Nesse ambiente, os profissionais com visão estreita, com certezas absolutas e donos de verdade dificilmente terão espaço e a sua empregabilidade será afetada. Parece que ele está falando da pandemia, né? O exercício de sair da bolha e sermos mais criativos nos torna aptos para a sobrevivência num mundo aparentemente complicado que se desenha no horizonte. Então, esse foi um artigo dele no Jornal do Comércio em 26 de agosto de 2019. Parece que ele estava fazendo uma previsão, né? E aí, agora, a gente sai do VUCA, que era aquele conceito anterior, e passa para o mundo BANI, né? Que o conceito de BANI é frágil, ansioso, não linear e incompreensível, né? Que foi trazido agora em 2020, então, né? Depois desse colapso mundial aí causado pela Covid. Então, o frágil, ele quer dizer o seguinte: todo sistema pode ser frágil, né? Não existem verdades absolutas, certezas absolutas. A pandemia mostrou que tudo pode ser frágil, né? Até os negócios mais concretos, né? Ansiedade, um senso de urgência cada vez maior. Não é preciso dizer que a ansiedade é a doença do século, né? A ansiedade, a depressão, então as pessoas têm um senso de urgência cada vez maior. Planos a longo prazo, não se pode garantir nada. Por isso o N de não linear. Né? A gente não consegue criar, por exemplo, a curva de crescimento de uma empresa para daqui a 20 anos, porque não tem como prever como que vai ser lá na frente. Né? E o incompreensível. Por que incompreensível? Porque a gente se dá conta que às vezes a gente está se tornando ambíguo, contraditório acerca do mesmo tema. A pandemia nos trouxe, assim,
Tantas vezes a gente pensava, puxa vida, será que eu tenho que ficar de um lado? Será que eu sou do lado da saúde ou do lado da economia? Como que eu devo me posicionar, né? Eu tô ambígua, eu tô sendo contraditória, porque eu acho que a gente tem que trabalhar, mas eu me preocupo com a saúde, né? Então, gera essa incompreensibilidade nas pessoas, né? E aí os planos, né? Então, eu trouxe duas figuras, assim, um bem contemporâneo, que é o Luciano Costa, da Mica Labs, em que ele fala assim: o contexto é que determina a inovação. Não é o futuro que puxa, é o passado que empurra. É preciso inovar conservando. Então, acho que está muito alinhado assim com o que nós, enquanto empresa, pensamos, né, em relação à inovação. E lá, em 1900, o Joseph Schumpeter já dizia: e isso precisa ficar assim na cabeça de todo mundo. Inovação só é considerada como tal quando gera resultado financeiro ou alguma economia. Se não, não é inovação. Pode ser qualquer outra coisa. Mas se não trouxer resultado que seja financeiro, de economia, de salvar vidas, de melhorar processos, não é inovação. Então, lá naquela época, ele já falava do empreendedor, do empresário, ele falava de economia, ele falava da mente disruptiva, né? Então, o quão à frente ele estava ao tempo dele, né? Mas o quanto isso é verdadeiro hoje, né? Essas duas frases, então, alguém bem lá, mais antigo e outro mais contemporâneo, os dois conseguiram trazer muito da inovação. E para fechar, a empresa excelente, né? A inovação é a única coisa permanente, né? Então, isso também que fique na cultura das empresas e que a gente possa, espero, né, que a gente possa inspirar, né? Dizer que esse caminho ele não é fácil, a gente passa por muitos perrengues, né? Tem dias muito difíceis. Deixa eu parar de compartilhar minha tela aqui para conversar com vocês. E que nós, enquanto empresa, a gente vai se reinventando todos os dias, né? Não é uma receita de bolo em que a gente sabe planejar o que vai ser ali na frente, mas é gratificante, né? A jornada é gratificante e a gente aprende caminhando, né? Então, eu sou muito grata pela oportunidade, tá, Profs. Patrícia, Migre, ao professor Rodrigo, e fico à disposição para as dúvidas, perguntas, né? Estamos à disposição dos alunos e da comunidade. Obrigada pelo espaço. Obrigada, Lídia. A gente que agradece por tu compartilhar toda a trajetória empreendedora da tua família e tua também, né, em especial tua. Eu já abri aqui o chat para perguntas há uns 5 minutos, né? Vou deixar mais algum tempo aqui para os alunos conseguirem escrever os seus questionamentos lá no site do YouTube, e qualquer coisa eu já te passo, Lídia, mas eu gostaria de agradecer não só por tu compartilhar a tua experiência, mas por tu mostrar para nós, enquanto profs, e para os alunos, como é importante estudar, como é importante correr atrás desse conhecimento e fazer esse conhecimento gerar valor, tanto para a tua empresa quanto para a sociedade. Isso eu acho que é o principal recado e a inspiração que tu nos trouxe, né? Eu vou passar a palavra para a prof. Patrícia. Bom, eu também, né? Só tenho a agradecer a Lídia por essa, olha, muito bacana a apresentação, assim, foi uma aula, né, Migri? Porque trouxe vários autores, várias citações, que a gente faz isso, né? Mas baseado na tua experiência, sabe? Claro, você vem buscando sempre conhecimento, né? Vem buscando sempre qualificação, então você tem essa visão, né, de que nada é pronto, e é exatamente isso que você trouxe na tua própria fala. Migri, antes dos alunos, eu posso fazer uma pergunta, Migri, pode ser? Para claro, começar aí a nossa discussãozinha aí, dentro do nosso tempo. Tu falaste que entrou, Lídia, há 10 anos, né? Como é que foi essa tua entrada? Antes era o teu pai, né, que trabalhava com isso. Foi fácil? Como é que foi, assim, esse teu processo? Eu imagino que seja de conquista, né? Eu tenho também
algumas atividades que eu faço com meus pais, e não foi muito fácil, assim, digamos assim, ele aceitar as minhas ideias, né? Eu não sei se você chegou a passar por isso, ou o teu pai foi muito tranquilo, assim, essa tua conquista do teu espaço e dessas ideias inovadoras que partiram provavelmente de você e de mais alguns colaboradores. Eu gostaria de saber um pouco nesse sentido. Eu tinha recém me graduado, né, em medicina veterinária, e em nenhum momento durante a minha graduação achei que não seria esse o meu caminho, né? Mas quando a gente chega lá no final do curso e vai para a prática, né, ali eu identifiquei, através dos meus trabalhos dentro da faculdade, que a gente já vinha trabalhando juntos, né, o meu pai e eu, produzindo para nível de iniciação científica, equipamentos para o armazenamento de sêmen suíno, né? Porque eu sempre trabalhei na área de sêmen suíno. Então, ali eu já identifiquei uma oportunidade de mercado que me chamava bastante atenção e que eu via, assim, que eu tinha bastante a evoluir. Mas, claro que, inicialmente, né, eu passei por todos os setores dentro da empresa aqui, desde atendimento ao cliente, né, orçamentos, passei pela área financeira, passei pelo setor de compras também, atendi muito suporte técnico, comecei a trabalhar na área do marketing também, que é uma área que eu adoro, e eu sempre enxerguei o meu papel, assim, porque eu via muito do que ele fazia como algo muito especial, mas talvez não com a devida divulgação, né? Então, o meu intuito era ajudar, né? Trazer para o mundo aquilo que eu via que ele era capaz de fazer, né? Então, ali a gente começou a trabalhar juntos e juntos mesmo, na mesma sala, um do lado do outro, e junto com a minha mãe também, fazia toda a parte financeira, né? De que forma a gente ia construir essa empresa. E não foi fácil, porque realmente eu tive que aprender tudo sobre gestão e muita coisa ainda eu nem sei, mas a gente aprendeu muito com o Sebrae, com todas as consultorias, né, que tivemos na área e sempre fizemos tudo que era preciso fazer. Às vezes a gente nem sabia por quê, mas fazíamos e depois a gente entendia, né? Então foi um começo bem gratificante, assim, e eu tenho muito orgulho do que a gente construiu juntos enquanto família, porque fizemos juntos, né? Nunca um só, sempre um apoiando o outro, né? Então sou muito feliz nessa trajetória. Que legal. Migri, posso me mandar mais uma outra? Posso, Pode. enquanto o pessoal aí vai colocando seus questionamentos, pode ser? E sobre o mercado de trabalho, Lídia, assim, que eu penso, assim, que eu tenho visualizado, assim, os alunos muitas vezes têm uma formação, né, que, digamos assim, a gente sabe que nunca é suficiente, né, sempre tem que buscar mais cursos, né. Como é que você tem visto, assim, o pessoal que tem, né, digamos assim, buscado pela empresa de vocês, esse profissional, o que ele poderia melhorar, digamos assim, para buscar novos caminhos, para, assim, se posicionar como um potencial profissional dentro da empresa, como uma empresa de vocês, assim, o que está faltando, talvez, né, na formação de alguns alunos, para que eles possam ainda melhorar ainda mais, né, pela tua opinião, assim, da tua visão, né, enquanto contratante, digamos assim, enquanto alguém que busca profissionais no mercado de trabalho, não sei se me fiz entender. Entendi a tua pergunta. Sabe que hoje o principal, talvez, limitante, vamos dizer, do crescimento do jovem dentro da empresa não é nem o conhecimento, e sim o comportamento. Né? Então, a gente falou aí do BANI, né, da ansiedade, da urgência, do tudo para ontem. Não é assim que as coisas funcionam dentro de uma empresa, né? A gente falou ali 2 anos só para liberar, por exemplo, um registro. E se a gente desistisse no primeiro não, né? Então, às vezes a gente anseia muito, né? Começa a trabalhar esse ano que vem já espera uma promoção, um aumento de salário e não está olhando para si e pensando o que é que eu entreguei para essa empresa de verdade, né? Qual foi a contribuição?
eu falo muito em legado, né? Qual é o legado que eu deixei? Por mais simples que seja, mas eu trabalho aqui no setor de RH, o que eu posso contribuir? Muito, né? Cada um dentro da empresa tem uma função, assim, a gente comenta aqui que até a tia da limpeza, que se ela quiser dar uma sugestão e criar uma ideia, uma inovação, a gente vai apoiar, né? Então, nós como empresa somos muito abertos, assim. Mas eu observo muito nos jovens essa necessidade de crescer muito rápido e também uma dificuldade de respeitar a hierarquia, né? Então, não é, né, a gente não se coloca num pedestal, não é isso, mas existem etapas que precisam ser cumpridas, que muitas vezes é a experiência que vai te dar, não é a tua idade, quantas faculdades você fez, mas sim do que você passou na sua vida e que forjou o seu caráter. Então, para mim, assim, hoje olhando numa conversa, eu absorvo muito mais da pessoa do que no currículo, né? Por exemplo, porque aquele brilho no olho, aquele esforço, a disciplina, a garra, a vontade de fazer, vale muito mais do que o currículo técnico propriamente dito. Se a pessoa não souber se relacionar, se ela não souber receber um feedback, por exemplo, né? Então, a gente observa muito isso, né? Aquela reatividade, aquela resposta rápida, mesmo que não seja a resposta certa, só para alegrar o gestor, isso para mim, assim, é queimação de filme, né? A gente já começa, a gente já vê logo isso, né? Mas claro que é a experiência que traz. Então, se pudesse deixar, né, alguma mensagem específica, seria isso, né? Estudem, sim, busquem todo o conhecimento possível, mas saibam se relacionar, saibam absorver as críticas, né? A gente cresce muito mais na dor, né? No sofrimento, naquilo que nos tocou, que nos tirou da zona de conforto, né? Esforço, disciplina serão recompensados, sabe? E isso eu garanto, né? Então, e a humildade, né? Então, acho que ninguém precisa saber tudo, né? Eu tenho que assumir que eu não sei, Bacana. Por isso eu vou atrás, né? Exatamente. Olha, perfeito. Acho que é bem nesse sentido, né? A gente perceber de que a gente sempre tem que estar aprendendo, sempre tem que estar buscando, né? Isso faz parte não só do empreendedor, acho que do mercado de trabalho hoje em dia de maneira geral, né? Acho que é uma necessidade de você ter que... E outra, está mudando muito, né? A economia, o sistema, tá tudo muito diferente do que era alguns anos atrás. Então, você tem que estar ciente disso, que quando eu, por exemplo, eu me formei, acho que em 2005, né? Então, assim, muita coisa mudou. Se eu tivesse ficado naquela... Não, tem que pensar que sempre tem que estar buscando novas teorias, novas coisas, novas coisas, né? E isso, Migre, tu quer colocar? Eu posso fazer mais uma outra. Não quero fazer manipular aí as perguntas. Eu acho que eu vou trazer as questões dos alunos aqui, tá? Mas assim, Lídia, eu adorei o teu foco da inteligência emocional. Vou passar para ti, Migre. Assim, depois eu faço uma última pergunta. Caráter, essa vontade, né, de aprender conectada que tu relata, essa vontade de fato querer contribuir e deixar o legado. Isso é o que a gente sempre tenta falar, né, em sala de aula, mas quando tu fala, tu como empreendedora de uma empresa tão séria e reconhecida já no nosso país, acho que isso faz toda a diferença já para os nossos alunos. Porque, de fato, não é só o aprender, o saber técnico, mas também o saber lidar com pessoas e fazer essa técnica que a gente adquire estudando, ela se transformar, de fato, num produto que volta para a sociedade. Aqui eu vou trazer a questão da Kátia. A missão da empresa ficou definida durante a pandemia ou foi modificada pela situação diferenciada, né? Pela situação da pandemia? Sabe que não, a nossa missão e visão a gente não modificou.
como nós tínhamos já previsto a inserção de alguns programas de qualidade específicos, né, a gente só não tinha feito ainda por causa do alto investimento, a gente manteve, né, esses aspectos aí de missão, visão. Valores é difícil de mudar, né, mas... Uhum. Agora, a pergunta do Gaspar. O fato da empresa ser familiar pode ser um entrave ou ajuda no processo de inovação dentro da empresa? O Gaspar, eu acho que uma coisa não interfere na outra. Né? A gente, criando uma cultura de inovação, hoje a gente observa que os colaboradores já trazem isso meio que intrínseco, assim, né? Então, a gente dá essa liberdade de inovar. Então, a gente vê várias ações aí ao longo dos anos da empresa que são provenientes dos colaboradores, né? E acredito que não interfere em nada, né? A gente tem a gente trabalha de forma muito profissional, assim. Uma das coisas que a gente sempre tinha medo era, assim, misturar as coisas e tratar desses assuntos em casa, né? Então, a gente tem que ter um cuidado, evitamos isso para não misturar o que é familiar fora daqui, né, para o que ocorre aqui dentro da empresa. Então, não vejo relação, assim, acho que o fato de ser familiar ajuda em alguns momentos, que a gente às vezes tem um insight, alguma ideia e já fala na hora, mas normalmente a gente guarda para tratar tudo aqui dentro, né? Então, e como todo mundo tem liberdade para inovar e para trazer as ideias, acredito que não tenha muita interferência. Uhum. Agora eu vou passar para a pergunta do Robert. Qual seria o principal diferencial da Biotecno perante as concorrentes, quando um fornecedor busca um produto de vocês? Boa pergunta. A gente se questiona isso bem periodicamente, tá? Porque isso muda. Antes a gente tinha que criar uma força, nos tornarmos conhecidos no mercado. Aí tem toda uma estratégia para isso. Aí, depois que a gente começou a se tornar conhecido, inclusive pela inovação, né? Então, a inovação é um diferencial. Mas daí copiaram. Agora, todos os fabricantes têm um produto parecido. No que eu vou me destacar, né? Então, assim, eu acho que uma coisa que está muito em alta, que as pessoas não se dão por conta, é a humanização da marca, né? Então, é eu me aproximar. Eu ser totalmente transparente, o meu cliente saber com quem ele está falando, a pessoa, sabe? Não estou falando com uma máquina, um e-mail sem assinatura, ou um chat lá de atendimento. Estou falando com o fulano de tal, colaborador do suporte técnico. Eu vou chamar ele vai me atender na hora que eu precisar, mesmo que seja fora da garantia, porque ele vai fazer o atendimento online, remoto. Então, são diferenciais que só a Biotecno tem hoje no mercado. Né, e que a gente entende, assim, que quando a gente está falando que queremos levar uma solução para o cliente, a gente tem que ouvir o que o cliente está nos pedindo, né? E quando ele está dizendo assim, eu quero falar com a Lídia, não estou me tornando uma empresa menor, sabe? Eu não estou me tornando uma oficina de fundo de quintal. Eu sou uma empresa que valoriza os meus clientes, né? Então, a gente hoje... trata as questões de forma muito humanizada, sempre se colocando no lugar do cliente, que é a empatia, né? E de que forma a gente pode resolver, sempre proativamente, né? Então, eu diria que esse é o principal diferencial, é o que a gente considera hoje, por exemplo, quando você vai comprar um veículo, né? Onde é que eu vou? Qual é a concessionária, enfim, que vai me prestar o melhor atendimento? Eu olho para o produto, sim, mas eu olho muito para o atendimento humanizado, né? E a gente leva isso também como uma regra agora, nesse momento. Talvez ano que vem vai ser outra coisa, mas nesse momento agora é isso. Obrigada, Lídia. Não sei se a Patrícia tem mais algum questionamento, que ela tinha caído a conexão. Sim, desculpa, amiga. Tu tens mais uma pergunta? Não, dos alunos era isso. Foram todas perguntas respondidas. Bom, mas Lídia, eu gostei muito de verificar na empresa sobre matéria. Tá cortando um pouquinho o áudio da Patrícia, né? Patrícia?
Oi, posso falar? Pode falar. Uhum. Posso, tá. Não, eu ia fazer uma pergunta ainda aí sobre a questão da maternidade, né? Como é que a Lídia lida com essa questão de ser uma empreendedora, uma diretora de uma empresa tão importante, né? E ao mesmo tempo, né, cuidar dos filhos, né? Esse desafio, porque nós temos muitos alunos, né, Migri, que são muitas alunas aí que são mães, né? Que têm, assim, digamos assim, já esse trabalho dobrado, né? Queria escutar um pouquinho a tua, assim, as tuas preocupações, as tuas angústias nesse sentido, Lídia. Essa é uma questão bem delicada, né? A gente, como mãe, sofre bastante, né? E se culpa muitas vezes por não estar presente full time com os filhos, né? Mas eu olho para trás e vejo que quando eu fui criada lá pelos meus pais, quando eu era pequena, eles também fizeram muito esforço para me dar as condições de estudo e tudo mais, e para isso eles precisaram realmente estar dedicados quando eu era pequena, né? E eu nunca sofri por isso. Pelo contrário, isso fez com que eu admirasse ainda mais eles, pelo esforço que eles faziam, né? Então, eu tento olhar por esse prisma para me confortar um pouco como mãe, porque eu tenho duas crianças, né? Um menino de 6 anos e uma menina de 2, e nenhum deles eu tive uma licença maternidade plena, né? Eu tive que voltar ao trabalho e meio que talvez eu queria, assim, já logo estar de volta para continuar fazendo o meu trabalho e tentando equilibrar todos esses pratos. Eu acho que a família, o suporte do meu esposo, das tatas, da minha mãe, ela fez toda a diferença, né? Para que a gente conseguisse levar, porque sozinhos, realmente, a gente não dá conta de tudo, né? Só que às vezes a gente também tem que se perdoar, porque não tem como a gente dar conta de tudo, né? Então, hoje o que eu faço é equilibrar esses pratos e tentar dar o meu melhor em tudo, né? Com bastante objetividade. Então, costumo gastar minha energia, concentrar minha energia naquilo que eu realmente observo que vai me dar um retorno. E entendo que os meus filhos lá na frente vão me agradecer por isso, né? Então, se agora é o momento de eu me dedicar exaustivamente à empresa, aos negócios, enfim, eu vou fazer isso, porque é um momento que talvez seja o que eu mais terei produtividade, né? E quanto a ser mulher nesse mercado, né, eu acabei me acostumando a muitas vezes ser a única mulher em reuniões, e por muitas vezes, assim, eu fui não de forma alguma, assim, sofri algum tipo de preconceito, mas nota-se muitas vezes, assim, que aquela opinião fica meio de lado, né? Então, eu comecei a aprender algumas estratégias, assim, como, por exemplo, falar para um homem o que ele deveria dizer na reunião. E aí, quando ele falava, ele era melhor entendido do que se eu dissesse. Então, são estratégias até de inteligência emocional, que acho que só a mulher tem, né? Muitas vezes de forma mais astuta, para se fazer entender, né? Nesse segmento. Então, acabei me acostumando com isso. Hoje para mim, flui muito bem, né? E como eu vim da área veterinária e eu trabalhei muito em granja e no meio de granja mesmo, como mão de obra, eu tive que lidar com bastante público masculino, né? Então a gente aprende, né? Aprende a se defender, aprende a colocar respeito, né? E eu acho que isso não é impeditivo de nada. Eu sempre digo para as mulheres, e eu tenho uma filha mulher, uma menina, que eu digo para ela assim: você é bonita, você é amada e você é inteligente, né? São 3 coisas que ela precisa saber para dar conta do resto, né? Então, não se colocar para baixo, não se auto-boicotar, acreditar em si, né? E a gente, pela nossa competência, a gente conquista os espaços, né? Não é buscando um foro privilegiado que a gente vai conseguir isso, né? É através da competência. Então, eu vou por essa linha e aí não tem erro, né?
Joia, muito bacana, Lídia. Olha, que bacana, né, amiga, nós ter escolhido a Lídia aí para fazer essa fala nesse momento aí tão, digamos assim, tão difícil para muitos, né? Ver uma pessoa assim tão para frente, né? Tão positiva. Que bacana, Lídia. Parabéns mesmo, assim, pelo teu trabalho, pela tua trajetória, pelo teu legado, assim, sabe? E muito obrigada por poder participar dessa conversa aí com a gente. A gente, né? Não temos, assim, como agradecer mesmo, assim. Olha, acho que você só tem aí a colher muitos frutos do que você vem plantando aí, tá? Parabéns mesmo. Migre, contigo. Obrigada, Lídia, obrigada, pessoal, inclusive os que estão nos ouvindo, né? Aqui o pessoal é só elogios, te parabenizando pelo trabalho teu e da tua equipe, né, da Biotecno. Eu também agradeço imensamente, parabéns pelo trabalho, parabéns pela garra e competência, e já deixo marcada uma visita técnica aí com os nossos alunos que estão ouvindo para o pós-pandemia, assim que a gente voltar a viver normalmente, a gente gostaria muito de visitar a empresa de vocês, isso é claro, se for possível. Claro, com certeza. Passando a pandemia, a gente está de portas abertas aí para receber e compartilhar um pouco mais a nossa história. Obrigada pelo espaço, pela oportunidade, profs, e ao professor Rodrigo também. Obrigada, uma boa noite a todos, né? Estou à disposição. Valeu. Obrigada, pessoal. Boa noite, bom descanso aí, Lídia, e demais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.